Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí curtindo essas aulas. Não vou ser aquele vlogger que fica falando assim: dê um like aqui, toque o sinalzinho ali para vocês receberem as novas áudios. Não vou falar isso com vocês, viu? Não vou falar. Só para quem quiser dar um like aqui, acertar o sinalzinho aqui para quando receberem novos vídeos, tá bom? Eu tô aprendendo essa coisa de ser vlogger, professor vlogger online. A gente vai trabalhar com uma temática muito importante agora, que a gente vai trabalhar com os conceitos de violência, né? E aí a gente vai pensar o campo da violência compreendendo o conceito, conduta criminosa e violência, reconhecer os diferentes tipos de violência presentes na sociedade. Eu acho que esse é um parâmetro importante. Muito embora a gente já esteja vivenciando, né, uma série de violências e violações de direitos, eventualmente violação de direito é violência, mas nem toda violência ela é traduzida como violação de direitos. Aí tem esse paradoxo, né? Assim, o que é violência, o que não é, o que pode ser só um maus tratos, e esses maus tratos não caracteriza violência, uma rudeza, uma hostilidade. E a ideia é que vocês possam desenvolver habilidades para lidar com os diferentes tipos de violência em caso de atendimentos e ocorrência, né? Então nós vamos trabalhar um pouco com esse aspecto, né? Conceitualmente, o que é violência? No mundo, né, existem aí várias formas de violência, por exemplo, preconceito, agressões físicas, verbais, bullying, homofobia. A homofobia, agora a gente está usando o termo LGBTfobia, as violências contra a mulher, entre outras. Violência étnico-racial, é importante deixá-la aqui como racismo, injúria racial. Elas acontecem quando alguém ou um grupo de pessoas utiliza intencionalmente a força física ou o poder. E aí esse poder é importante a gente fixar nele para a gente pensar que é um poder dissuador, psicológico, emocional, para ameaçar, agredir e submeter outras pessoas, privando da sua liberdade, causando algum dano psicológico, emocional, deficiência de desenvolvimento, lesão física ou até a morte. Esses aspectos que a gente está traduzindo como sendo violência, eles compõem o nosso cenário social, né, o nosso dia a dia. A nossa sociedade foi erigida num processo de dominação branco, patriarcal, normativo e hegemônico. Pensem comigo. Então, se a gente veio com a colonização para cá, né, visando a exploração das nossas riquezas, dos nossos bens minerais, na fauna e flora, né, foi essa descoberta. Já começa com o genocídio indígena, considerando a obrigatoriedade, né, da gente fazer uma conversão ao cristianismo ali, né, religioso. Esse é um primeiro aspecto muito importante, marcador de onde começa a nossa gênese de violência na América Latina e no Brasil. Logo em seguida nós temos o que? O processo de escravidão. Mas nesse intervalo ainda existe uma outra forma de violência, que foi a violência de gênero, né? Assim, além das mulheres, das indígenas terem sido estupradas, né, mortas, assassinadas, miscigenadas com o processo dessa violência de gênero, nós tínhamos também as mulheres que vieram, né, nas naus, nas navegações, acompanhando, né, os seus maridos ou parceiros. Nós tínhamos ali dentro daquelas naus, né, grumetes, que eram crianças, meninos e meninas que vieram prometidos a trabalharem ou terem um melhor futuro aqui do que eles tinham, né, no país, no país colonizador. E esses meninos eram violentados dentro do navio, muitos morriam e eram jogados no mar porque eram mortos sobre o processo de violência, de estupro, de inanição, de desidratação, de febre, de outras doenças, né? Então esse já vem um processo contínuo, numa bola de neve de processo de violência. Chega aqui então, nós temos o que é da esfera pública e o que é da esfera privada, né? Então o masculino, esse homem branco, patriarcal, que vem e já detém terras, né? Determina as suas terras, as suas posições diante de violência, né, em relação aos indígenas, as mulheres dentro do âmbito privado, na sujeição e no processo de reprodução de novos homens e novos
detentores de terras, e assim esse ciclo da violência permanece, perpetua muito até os dias de hoje. A escravidão se torna um outro marcador grande, né, assim, da violência nas terras latinas, né, no continente americano de maneira geral, e isso vem se reproduzindo, né, desde o processo do coronelismo, do mandonismo, né, e esses processos em que sempre existia aquele algoz e aquela comunidade assujeitada àquele sujeito, até um momento que, né, a gente se deparou ali com a questão mesmo da fuga dos negros dentro dessas comunidades que tinham ali um processo da libertação, né, entre aspas, aí, muitas aspas, dado a Lei Áurea, que nós criamos ali um contingente de pessoas que não tinham teto, não tinham alimento, não tinham moradia, né, e, ou seja, na tradução da legislação daquela ocasião, nós criamos um excesso de vagabundos. E esse excesso de vagabundos, obviamente, precisava ser penalizado, porque viver à margem, né, era crime. Então, viver numa condição de rua e de capoeiragem, né, que era o conceito que se tinha nesse momento, era passível então de prisão, e a prisão naquele caráter de tortura e penalização. Para tanto, surgiu-se então as fugas, né, para aquelas, na ocasião, para fugas para os matos, e aí que depois nós fomos nominando aí como comunidades quilombolas, né, e essas histórias elas vêm perpetuando até os dias de hoje num processo de segregação e violação de direitos das comunidades tradicionais, e aí diga-se, né, quilombolas, ciganos, populações ribeirinhas, porque eram marginalizados, né? Ou seja, a pessoa não tinha onde se estabelecer, eles iam para os lugares menos acessíveis, menos possíveis e tudo. Continua se perpetuando violência de gênero, porque esse patriarcado não se dissolveu, né? Nós temos marcas hoje do patriarcado dentro da nossa cultura, dentro da nossa geração, inclusive no nosso século e nos dias de hoje, né? Continua se perpetuando violência LGBTfóbica, por quê? Porque o modelo hegemônico de homem é o macho, né, reprodutor, viril, e que não permite a ascensão do feminino, ou seja, a visão e associação de um homem com características ou com uma identidade de gênero feminina ou com aproximações afetivas que são atribuídas ao feminino é do campo da masculinidade normativa hegemônica um parâmetro de repulsa. Então, se consolida também como uma grande violência esse grupo, né, específico que nós nominamos como LGBTI+, que seriam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais. E o mais aí é uma categoria que vai se ampliando a cada tempo, quando vai se identificando novas identidades e orientações que estão postas para além do parâmetro cis normativo, ou seja, cisgênero, da identidade a qual você se vê e se reconhece nela. Né? A identidade de gênero cisgênero é essa a qual eu, homem que tenho pênis, me reconheço enquanto homem com pênis, que foi atribuído para mim ao nascimento, então, a identidade masculina. E eu correspondo socialmente, dentro da nossa cultura, com essa identidade cisgênero. Por outro lado, a identidade transgênero é essa que transiciona, né, com aquilo que não se reconhece no nomear ao nascimento. Por exemplo, se eu, ainda que na minha identidade masculina, estética, tivesse uma vagina, então a minha transgeneridade seria feminina, né? Então esse é um aspecto importante para a gente poder discutir, porque esse processo de identitário, né, de registro subjetivo dentro da sociedade, ele não é autorizado, ele não é consentido deliberadamente, porque existem forças sociais que detêm e querem deter o controle sobre os corpos, né? Então,
a tipificação, a nomeação da mulher, a mulher negra, a mulher sensualizada, os corpos femininos, né, traduzidos em objetos sexuais, os corpos femininos transgêneros. Diga-se de passagem, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, né? É o país que também mais se matam transexuais, travestis, mais se matam LGBT no mundo. Essa é uma estatística recente, né, que nós buscamos aqui da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, né, que existe também o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, que atua nessas estatísticas desde sempre. Então, anualmente, eles fazem inquéritos e levantamento de dados para identificar que a pessoa foi assassinada pela simples condição da sua orientação sexual. Então, esse é um ponto que eu corro risco de morte por simplesmente ser um homem cisgênero, porém com uma orientação sexual homoafetiva, né? Esse aspecto me coloca em um grupo de vulnerabilidade em decorrência da minha orientação sexual. Outras pessoas, né, das quais nós conhecemos, as mulheres, elas estão num grupo de vulnerabilidade por sua identidade, pela sua vivência de gênero feminina, né? As populações de mulheres travestis, transexuais estão em vulnerabilidade por se situarem num local de identidade de gênero transexual, né? E essa é uma série de violações. Os negros simplesmente pela cor, né? Pela coloração, pela melanina, né? E o aspecto de racismo que foi se consolidando no país e um discurso que não é racismo, mas, né, pretere o lugar da coloração como discriminação, como dificuldade de ascensão na escola, no trabalho, na vida. Isso são manifestações racistas. Então, tudo isso, todo esse conjunto de informações que eu acabo de trazer para vocês, nós estamos falando de violência, de violência. E essas violências nem sempre são descritas enquanto crimes, porém, majoritariamente, todas essas citadas que eu disse, hoje elas são tipificadas, inclusive transfobia, né? A transfobia é o que? A repulsa, né? Esse medo, esse ódio de pessoas travestis, transexuais e transgêneras. Então, a violência perpetrada contra essas pessoas é caracterizado crime, sim, né? E hoje é vinculado e associado até mesmo ao crime de racismo, equiparado ao crime de racismo. Então, as penalizações, elas estão vinculadas às mesmas penalizações que um crime de racismo contra a comunidade negra. Então, pensando nesses aspectos, é importante nós pensarmos também que essas violências, né, elas trazem uma tradução aí, né, da palavra que deriva do latim, que é violentia, né, que significa veemência, aquela coisa impetuosa, né, mas sua origem está relacionada com o termo violação, que é de violar, né, violare, trazer uma opressão diante daquele que não tem a intenção de ser sucumbido ao desejo do outro, né? Então, o violar e a veemência é algo abrupto, né? Que ataca esse sujeito de uma forma que coloca o seu desejo suprimido em detrimento ao desejo do outro. De forma geral, define-se então como sendo o uso de palavras ou ações que machucam as pessoas. É violência também o uso abusivo ou injusto do poder, assim como o uso da força que resulta em ferimento, sofrimento, tortura e morte. Então, a violência e os direitos humanos, que é uma pauta importante para nós trabalharmos na nossa disciplina, né? Quando se trata dos direitos humanos, a violência abrange todos os atos de violação de direitos civis, a liberdade, privacidade, proteção igualitária, sociais, educação, saúde, segurança, habitação, moradia, né? Econômicos, emprego, salário, culturais, manifestações da cultura própria. Então, nós temos uma série de eventos, né, folclóricos, nativos, de grupos minoritários que são criticados, que são
aviltados, inclusive por uma questão cultural religiosa, né? Nós temos aí uma predominância religiosa protestante que tem atuado muito perversamente com as outras culturas e com os outros dogmas religiosos. E políticos, a participação política e voto. Vamos conhecer então algumas formas de violência, né? Violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Isso São Jean-Paul Sartre que trouxe, né? Alguns exemplos de violências das quais a gente traz, a violência física, né? Que é esse uso de força com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas evidentes. É essa coisa de impelir sobre o outro o seu desejo, né? Então está posto aí através da marca da violência física. A violência doméstica, né? A violência doméstica engloba diferentes tipos de abuso, né? Uma série deles, dos quais todos estão tipificados na legislação da Lei Maria da Penha, a qual foi ampliado, inclusive, a violência doméstica contra populações LGBT. Mulheres trans e lésbicas também hoje são amparadas na legislação da Maria da Penha. Então, a violência emocional contra, né, um comportamento que visa fazer o outro se sentir com medo e inútil. Violência social, né, esse apartamento, né, da pessoa de controlar a vida social do companheiro, evitar as saídas coletivas, impedir que visite amigos, cortar telefone, controlar a senha das chamadas, trancar ao outro em casa, né, o cárcere privado. A violência física, que a gente já retratou. A violência institucional, que é um tipo de violência motivada aí pelas desigualdades, né? A violência institucional ela está muito colocada nessa relação com as instituições, com os poderes hierárquicos, né, que tem dentro dessas instituições, e elas podem ser de gênero, étnico-raciais, econômicas, predominantemente em diversas sociedades, né, institucionalizam nas diferentes organizações assim, privadas e aparelhos estatais, como também nos diversos grupos que constituem essa sociedade. A violência institucional, ela perpetua de servidores contra usuários, de servidores contra servidores, de hierarquia entre servidores, né? E a violência institucional ela está muito próxima, inclusive, do assédio moral, né? Que é uma outra forma de violência. Então, nós temos também, né, a violência intrafamiliar, que é um aspecto aí que acontece dentro da unidade doméstica, geralmente é praticada aí pelo membro da família. Agressões domésticas incluem o abuso físico, sexual, psicológico, negligência e abandono. A alienação parental, ela também está posta aí dentro, né? E são aspectos que destituem, né, a composição familiar no campo afetivo, trazendo traumas e prejuízos futuros devastadores na vida desse grupo familiar, e isso é necessário a gente pensar como recorrer a essa forma. A violência institucional que eu disse ali atrás, muito próxima da violência moral, é essa ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da pessoa. A violência patrimonial, a gente percebe isso muito nos casos que a gente acompanha, né? De beneficiários do Bolsa Família, de beneficiários do BPC, né? Do benefício de prestação continuada, de beneficiários da aposentadoria, né? Do direito da seguridade previdenciária daquele trabalhador que hoje ora é idoso, né? Então que ele é negociado o direito dele de permanência no domicílio ou de convívio com seus netos, desde que ele ceda, né, o seu dinheiro para uso de maneira inapropriada e não direcionada ao seu bem próprio, né? Então isso é uma violência patrimonial também. A violência psicológica, que está posta aí nessa relação, né, de um cárcere subjetivo, né? A omissão destinada a degradar e controlar ações, é aquele cara que chega em casa e passa a mão no viés da mesa e com um simples gesto já olha para a mulher com um olhar depreciativo, pega o copo e cheira para ver se ele está bem lavado, né? Confere se a sandália está do lado da poltrona e a cerveja está gelada, né? Esses aspectos de ameaça indireta ou direta, uma humilhação social, isolamento ou qualquer outra conduta que implique
prejuízo na saúde psicológica, a saúde mental, a autodeterminação ou desenvolvimento pessoal e subjetivo desse sujeito. A violência sexual, né, que ela é a ação que obriga a pessoa a manter contato físico ou verbal ou participar de relações sexuais com uso de força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou outro qualquer mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. E hoje, no período de globalização, né, nós temos características também de violência sexual cibernética, né, que é a exposição dessa vítima, né, a namorada que envia para o seu crush, né, para o seu namoradinho, uma foto sensual, e aí ele espalha entre os colegas, né, ou publiciza a intimidade do casal, né, essas relações também de exposição. A violência institucional, a violência que, né, a gente tem aspectos dela muito claros, assim, a violência policial. E aí há pelo menos 4 concepções de violência policial. O uso da força física contra outra pessoa de forma ilegal, não relacionada ao cumprimento do dever legal ou de formas proibidas em lei. O uso desnecessário ou excessivo de força para resolver pequenos conflitos ou para prender um criminoso de forma ilegítima. O uso irregular, anormal, escandaloso ou chocante da força física contra outras pessoas. O exemplo daquele policial que atingiu o negro, né, pisando no seu pescoço, que veio a óbito nos Estados Unidos. O uso de maior força física do que um policial altamente competente considera necessário em determinada situação. O uso desproporcional da força policial. Esses exemplos são exemplos graves, né, que tocam a relação da violência policial. E aí a gente tem as caracterizações de crime versus violência, né? Todo crime é uma forma de violência, mas nem todo tipo de violência é uma forma de crime. Por exemplo, a violência representada, né? Aceita pela sociedade, não é ilegal, mas a gente está falando dos jogos, filmes, propagandas. Esse aspecto de propagandas, inclusive, ele é um elemento importante da gente pensar, né? Porque olha só, nessa tela aqui a gente identifica uma série de violências. Violência de gênero, né? O Che Guevara, né? A gente pode ver ali uma violência fazendo uma incitação à fobia, né? A LGBTfobia. A violência sexual, da violência de gênero, né? Com a mulher com um relógio da Swatch, né, no seu corpo lá introduzido, né, na nádega e na boca, como, né, assim, silenciando essa mulher. A violência dessa nova skin, a apologia ao estupro, não sei se vocês lembram dessa propaganda. O cara, né, o homem invisível, mostra homens arrancando roupa de mulheres e tocando seus corpos sem consentimento delas. Centenas de pessoas estão protestando agora na rua. Naquela ocasião, né, esse comercial foi retirado da mídia, né, da divulgação. E aí nós temos uma série de jogos, né, sanguinolentos, aí, sanguinários, que expõem os adolescentes e adultos a um ritmo de identificação, de uma naturalização e uma banalização, né, da morte, da vida. E isso, inclusive, tem fortes influências em adolescentes e adultos que têm uma composição e uma constituição subjetiva mais frágil, fragilizada, né? Então, nesse aspecto, é importante a gente considerar que esses parâmetros todos, né, atuam aí de uma forma a impulsionar cada vez mais a própria violência. E o crime, né, no caso, além de um fenômeno social, o crime na realidade como um episódio da vida do indivíduo, não podendo, portanto, ser dele destacado ou isolado, nem mesmo ser estudado em laboratório ou reproduzido. Ou seja, o crime é um efeito de uma ação de um sujeito. Não se apresenta no mundo do dia a dia como apenas um conceito único, imutável, estático no tempo e espaço. Ou seja, cada crime tem sua história, sua individualidade. Não há dois que possam ser reputados perfeitamente iguais. Nem aqueles crimes que a gente trata, né, dos serial killers que tem um requinte e uma obsessão sobre os processos, eles sempre têm uma ação específica e pontual
que caracteriza um e diferencia esse daquele outro. Inclusive o rito de posse de objetos das vítimas. Ora traz a pulseira, ora traz a aliança, ora traz um pedaço da pele, e esses objetos eles são tidos como troféus, né, assim, que foi do êxito da ação, né, do crime. Evidentemente, cada conduta criminosa faz nascer para as vítimas resultados que jamais serão esquecidos, pois delimitou-se no espaço a marca de uma agressão, seja ela de tipo moral, patrimonial, física, ou essa que chega a óbito que a gente não tem como recuperar, né? Assim, onde há crime existe uma vítima, onde há crime existe violência. Né? O defensor de direitos humanos deve estar atento a todos os aspectos que envolvem no cometimento do delito para poder preveni-lo. E assim, isso é importante nós pensarmos que o nosso processo de acolhida, né, que inclusive é uma das seguranças afiançadas socioassistenciais, ela tem que ser caracterizada e baseada numa desnudez nossa de nossos processos de moralização, né, de composição de crenças religiosas, de mitos, porque a vítima que se apresenta, ela é a vítima, né? Então é importante a gente entender que o processo ao qual chegar até uma vítima é muito delicado, considerando inclusive que para ela chegar até nós, ela já passou por tantos processos de vitimização que ela já chega destruída, né? Assim, devastada sobre os processos pelos quais ela passou, pela cena da violência, eventualmente pela própria denúncia, numa situação de exame de corpo de delito, numa situação de recomposição e encaminhamento para um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Se a gente está falando de uma situação de estupro, pela rede de hospitais, né, com tratamento antirretroviral, com coletagem, com tratamento contra outras DSTs e ISTs. Isso tudo produz intimamente uma desvalorização da vida daquela paciente, ou daquele sujeito, que chega no ápice de uma tentativa de autoextermínio. Então, quando a gente está na acolhida de pessoas que sofreram violência, é muito importante, né, nós compreendermos ali um pouco mais sobre essa vítima, sobre a história, né, sobre o processo pelo qual ela passou, mas carregado de compaixão e, por outro lado, de um processo de empatia, de um processo que você não seja mais um reprodutor de tantas outras sobreposições, né, de ações que já foram feitas diante dela. E aí é importante que a gente conheça um pouquinho sobre os aspectos da vitimologia. A vitimologia, então, é o estudo da vítima, né, e todos os aspectos que envolvem esse crime. Por exemplo, né, assim, o fato criminoso, a vítima, não como no passado, somente o fato e seu autor. Né? Então, o que hoje atualiza é como essa vítima se relaciona com o ato, com a própria violência, como é a relação dela com esse autor delitivo, né? Com esse criminoso. Então, assim, considerar os conceitos de vitimologia, nós poderemos ser capazes de estabelecer a prevenção criminal, não só com base nos estudos e dados, né, que a gente vai construindo, mas também no estudo da vítima. Criar a compreensão do fenômeno da vítima é produzir também elementos que podem trazer possibilidades preventivas, principalmente no campo socioassistencial. Nós temos aí dois tipos de vítimas, as vítimas imutáveis, que não tem como ser de outra forma, né? Para que aquele crime ocorra, essa vítima precisa estar relacionada diretamente com seu agressor. Por exemplo, nos crimes violentos, tais como incesto e infanticídio, não há uma seleção de fato, ou seja, para que haja incesto, é necessário que haja uma relação domiciliar, familiar, parental. Para que haja infanticídio, é necessário que haja um homicídio perpetrado pelos pais. Não há possibilidade disso ser de outra forma. A vítima ela é determinada e específica, no sentido que aquele crime só pode ser cometido contra aquela pessoa, considerada a situação e a cronologia que antecede o ato criminoso. São os crimes conhecidos como passionais, em que a ação do criminoso só pode recair sobre aquela pessoa especificamente.
Então, a gente pode dizer de infanticídio o caso Nardoni, a gente pode dizer, ah, não vou citar outros casos porque é triste lembrar e ao mesmo tempo não me ocorrem nesse momento. Vítimas mutáveis são escolhidas dentre várias vítimas potenciais, e aí esse leque se amplia. O infrator disposto a cometer um roubo, sequestro, furto, arrombamento, homicídio possui opções dentre um universo de prováveis vítimas. Então, dentro desse universo, existem populações às quais ele pode eleger. Ao planejar as suas ações, o infrator verificará que alguns se apresentam mais atraentes, mais adequadas e acessíveis que outras. Logo, a possibilidade da atração pelo ato delitivo vai se dar por uma certa conveniência ou alguns fatores específicos que uns têm que outros não. Voltando a dizer, por exemplo, né, dos casos de assassinos em série, os serial killers. A gente tem aí uma necessidade que ele associa a sua relação do campo, do seu fetiche, do seu desejo em relação àquela vítima, que características específicas dessa vítima vai colocá-la na posição de alvo, independente de quantas outras circularem no entorno. Eventualmente, pode-se até haver um outro assassinato, porque pode-se ser que aquela fulana, pessoa vítima desse assassinato, atravessou de alguma maneira a trama da qual ele gostaria, né, de efetivar com a sua vítima objeto. Então pode acontecer, mas isso não faz parte do seu roteiro, né, de atuação criminal. Então esse é um ponto importante para a gente considerar. E aí a gente vai avançando, né, pensando então nas vítimas versus subnotificação criminal. Esse é um problema que atinge todo mundo, né? Nem todas as pessoas que foram vítimas de ações delituosas, de crime, de processo de vitimização, elas assumem uma notificação aos responsáveis, gerando número, taxas, para que fosse estudado. Vocês lembram quando eu disse dos fenômenos que precisam ser identificados e criar indicadores no ponto de georreferenciamento, de articulações de políticas estratégicas, de ações afirmativas, de ações preventivas? Se eu não notifico, eu não identifico o processo ao qual aquele sujeito vivenciou. Vamos pensar num crime de menor potencial ofensivo, o furto de um aparelho celular. Vamos pensar nos aparelhos corporativos dos trabalhos. É aquele telefone feio, lá magrinho, que não tem nenhuma outra funcionalidade. Você perde aquele aparelho, você formalmente você tem que fazer o quê? Você foi furtado lá no meio da rua, na Praça 7. Mas aí você vai notificar institucionalmente porque você tem que se resguardar, né, dos aspectos burocrático-administrativos. Entretanto, eventualmente você não faz um boletim de ocorrência. Não criou um indicador de que ali naquele território existe uma incidência de furtos de celulares. Você está lá no seu bairro e sua casa foi pichada e depredado o patrimônio, seu portão foi amassado ou arrancado. Você acha que aquilo ali foi vandalismo, que é caracterizado crime, né? Uma violência contra o patrimônio alheio. E você não faz uma notificação porque você acha que aquilo ali foi de menino que está crescendo, pensa, menino faz essas coisas mesmo. E aí você começa a naturalizar processos que deveriam ser institucionalizados enquanto, né, um encaminhamento. Por qual razão esse comportamento? Por que a gente faz isso? E aí a pesquisa de vitimologia, ela traz para a gente uma série de informações que justificam esses aspectos e essas condutas. Eventualmente as pessoas não acreditam que vão ser correspondidas, não tem um interesse em adquirir aquele bem novamente, vai dar muita burocracia, vai atrasar nos processos da demanda do tempo dela, ela vai ter que parar lá para fazer depoimento, preencher formulário, né, sair do seu local ali que já está atordoada emocionalmente. Então, tem essas relações todas que justificam. E aí a gente tem alguns dados, eu não vou passar por eles falando, mas vocês vão ter acesso às lâminas, né, que eu vou compartilhar com vocês, de quantas pessoas que acionam, quantas não acionam, quantas determinam, né, que acreditam
porque é responsabilidade da polícia, outras que acham que não tem eficácia o trabalho policial. E aí essas questões todas marcam, né, uma série de subnotificações que impedem a produção de políticas estratégicas, de políticas afirmativas e de políticas preventivas. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês em relação à violência e quais formas de violência são crimes e quais crimes não são, né, tipificados como caracterizados aí como situações de delitos de potencial, de menor, de maior, né, mas considerando aí que todo crime ele tem a sua forma de violência, né, a sua caracterização, seja ela física, patrimonial, emocional, psicológica, subjetiva, né, e esses pontos eles são muito importantes. Nós não vamos entrar hoje nas relações das populações vulnerabilizadas, muito embora eu tenha dado um panorama bem genérico, mas vai ser pauta das próximas aulas e eu gostaria que vocês ficassem atentos a esses processos para que a gente possa desenvolver um programa pautado na implicação de vocês sobre os processos acadêmicos, né, sobre as leituras que a gente vai disponibilizar e partindo disso a necessidade de vocês, né, corresponderem com as demandas da atividade, de assistir às aulas, assinar as listas de presença que eventualmente vão estar aí disponíveis para vocês via formulário Google Docs, etc. Tá bom? Desejo uma excelente aula, uma excelente trajetória para vocês, um ótimo percurso acadêmico e espero vê-los em breve. Um abraço e tudo de bom para vocês.